Você sabia que nem todos os avanços da ciência vieram sem riscos? Ao longo da história, cientistas já causaram acidentes assustadores, às vezes por erro, outras por ousadia. Hoje, você vai conhecer 7 experimentos reais que saíram completamente do controle. E alguns quase causaram catástrofes globais. Vamos nessa! O ano é 1943. Em meio à Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos supostamente buscava um projeto ultra-secreto, envolto em mistério e ambição científica. O objetivo? Tornar um navio de guerra completamente invisível, um feito que revolucionaria a guerra naval e proporcionaria uma vantagem insuperável contra as forças inimigas. Este empreendimento, mergulhado em lendas e sussurrado em tons baixos, ficou conhecido como o Experimento Filadélfia. Segundo os rumores que persistem há décadas, o experimento envolvia campos eletromagnéticos avançados. A história diz que o navio-alvo, sob os olhos atentos de cientistas e militares, desapareceu de sua localização física por alguns segundos fugazes. Mas a história não termina aí. Disse que o navio reapareceu, não ileso, mas com consequências horríveis. Membros da tripulação foram supostamente encontrados fundidos ao casco do navio, um testemunho macabro do fracasso catastrófico do experimento. Os detalhes que cercam o Experimento Filadélfia permanecem ilusórios, obscurecidos por camadas de sigilo e especulação. Até hoje, um número significativo de pessoas acredita que o projeto foi de fato real, uma operação clandestina com resultados devastadores. No entanto, é crucial notar que a Marinha dos Estados Unidos nunca confirmou oficialmente a existência do experimento, deixando-o suspenso no reino da lenda urbana e da teoria da conspiração. A falta de reconhecimento oficial apenas alimenta a intriga e o debate em torno deste capítulo controverso na história naval. Mudando de assunto para outro capítulo sombrio da história, mergulhamos no mundo sombrio do projeto MK-Ultra da CIA. Este foi um experimento, uma operação clandestina que explorou as possibilidades de controle mental, empregando uma série de técnicas, incluindo o uso de drogas psicoativas como o LSD. O objetivo era entender como essas substâncias poderiam ser usadas para manipular indivíduos e potencialmente controlar suas ações. O MK-Ultra foi conduzido ao longo de 2 décadas, de 1953 a 1973. O que torna este experimento particularmente perturbador é o fato de que muitos dos indivíduos envolvidos eram participantes involuntários. Eles foram submetidos a esses experimentos de alteração mental sem seu conhecimento ou consentimento, uma clara violação dos limites éticos e dos direitos humanos. Adicionando outra camada de complexidade e suspeita, a vasta maioria dos documentos relacionados ao MK-Ultra foram supostamente destruídos. Este ato deliberado de destruição tornou incrivelmente difícil compreender totalmente o escopo e o impacto do projeto, deixando muitas perguntas sem resposta e alimentando ainda mais a especulação sobre a verdadeira extensão do envolvimento da CIA nesses experimentos antiéticos. Pequenos testes com antimatéria em aceleradores de partículas. Alguns teóricos acreditavam que poderiam criar buracos negros microscópicos. O experimento foi feito e o mundo continuou, mas o risco, ainda que mínimo, existia. Nos anos 1950, cirurgiões soviéticos fizeram transplantes de cabeça em cães. Criaram animais com 2 cabeças, ambos funcionando por minutos ou horas. Um avanço científico? Ou pura crueldade? Os anais da empreitada científica estão repletos de histórias de triunfo e tragédia, de avanços e erros. Às vezes, a busca pelo conhecimento nos leva por caminhos cheios de consequências imprevistas, revelando o delicado equilíbrio do nosso mundo e o potencial de até mesmo experimentos bem intencionados darem errado. Em 1957, no auge da Guerra Fria, um experimento nuclear em uma cidade secreta aninhada nas profundezas da União Soviética
tornou-se um desses contos de advertência, um lembrete vívido do poder impressionante e dos riscos inerentes associados à energia atômica. Este experimento, envolto em segredo, logo desencadearia um desastre de proporções inimagináveis. Um experimento nuclear em uma cidade secreta na Rússia causou uma explosão radioativa. A nuvem radioativa resultante, uma força invisível, mas mortal, começou sua inexorável propagação pela vasta extensão do interior soviético. Levada pelos ventos predominantes, contaminou tudo em seu caminho. Solo, fontes de água e ecossistemas inteiros. A escala do desastre foi imensa, com centenas de quilômetros afetados pela precipitação. Após a explosão, o governo soviético, sempre vigilante em manter o controle e projetar uma imagem de força, tomou a decisão deliberada de ocultar a verdade do mundo. Os detalhes da catástrofe foram enterrados profundamente em arquivos classificados, com acesso restrito apenas aos mais altos escalões do poder. Por décadas, a verdade permaneceu oculta, um segredo bem guardado conhecido apenas por poucos selecionados. O governo escondeu tudo por décadas. Avançando para 1991, um tempo de esperança renovada e ambição científica. Na paisagem árida do Arizona, uma equipe de cientistas embarcou em um ousado experimento próprio que buscava entender o funcionamento intrincado dos ecossistemas do nosso planeta. Eles construíram a Biosfera 2, um sistema ecológico massivo e autocontido, um testemunho da engenhosidade humana e uma tentativa ousada de recriar o mundo natural dentro de um ambiente controlado. A ideia fundamental por trás da Biosfera 2 era enganosamente simples: simular a vida em outro planeta, criar uma terra em miniatura onde os humanos pudessem viver em harmonia com a natureza, reciclando recursos e se sustentando dentro de um circuito fechado. Era uma grande visão, um testemunho do nosso desejo de entender e replicar os processos complexos que sustentam a vida na Terra. No entanto, apesar das melhores intenções e do planejamento meticuloso, o experimento da Biosfera 2 acabou falhando em seus ambiciosos objetivos. Desafios inesperados surgiram, incluindo um rápido declínio nos níveis de oxigênio, desequilíbrios nos ciclos de nutrientes e a alarmante morte de várias espécies de plantas e animais. O experimento foi um fracasso: falta de oxigênio, colapso dos ecossistemas internos. Isso mostrou o quão difícil é recriar a natureza, destacando a natureza delicada e interconectada dos ecossistemas do nosso planeta e os profundos desafios que enfrentamos ao tentar replicá-los. O projeto Manhattan, um empreendimento ultra-secreto, culminou na criação da bomba atômica. Foi uma corrida contra o tempo, alimentada pelo medo do que o inimigo poderia alcançar primeiro. O peso do mundo repousava sobre os ombros desses cientistas. Antes do teste Trinity, em 1945, uma possibilidade arrepiante pairava sobre as mentes dos cientistas. Eles cogitaram que a força pura da explosão poderia potencialmente inflamar a própria atmosfera ao redor da Terra, desencadeando uma reação em cadeia com consequências inimagináveis. As apostas eram astronomicamente altas. Apesar do potencial para uma catástrofe global, eles seguiram em frente, impulsionados por um senso de dever e pela necessidade percebida de acabar com a guerra. Eles tomaram a decisão de prosseguir de qualquer forma. A ciência tem o poder de transformar o mundo, de remodelar nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Mas a busca pelo conhecimento não é isenta de perigos, e os caminhos que trilhamos nem sempre são seguros ou previsíveis. A linha entre o avanço e o desastre pode ser assustadoramente tênue. De todos os experimentos que exploramos, qual deles mais ressoou com você, talvez até mesmo causando um arrepio na espinha? Compartilhe seus pensamentos e reações na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com qualquer pessoa que você conheça, que tenha sede de conhecimento e fascínio pelo desconhecido. E claro,
Não deixe de se inscrever no Visão Curiosa para um fluxo constante de mistérios cativantes e histórias verdadeiras incríveis.